Durante 322 anos, o nosso país esteve sob o domínio de Portugal. E a mais evidente herança portuguesa para a cultura brasileira é, claro, a língua portuguesa. Herdamos deles ainda a religião católica, os instrumentos musicais como a viola, o bicho-papão, a cuca e o lobisomem do nosso folclore e até as nossas duas festas mais populares, que são o Carnaval e as festas juninas. E na culinária, muitos pratos considerados típicos da gastronomia brasileira são resultados de adaptações da culinária portuguesa. Alguns exemplos são as feijoadas, o quindim, o caldo verde, a bacalhoada e até mesmo o nosso pão de queijo mineiro. O programa apresenta hoje a influência da gastronomia portuguesa na formação da culinária brasileira e mineira. E para falar sobre cultura portuguesa, hoje, Jamal, que tem influência portuguesa e influência também libanesa na sua cultura. Tudo bem, Jamal? Tudo. Boa tarde. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, né, por a gente estar participando. Importante isso. A gente contribuir um pouco com o que a gente tem, né? A influência portuguesa na sua vida ela é bem intensa. Isso. Conta um pouquinho da sua trajetória e da trajetória da sua família portuguesa. Na primeira década do século passado, meu avô foi convidado para vir aqui para o Brasil, porque estava nessa época um programa de expansão de estradas e estavam ligando Belo Horizonte a Araxá. E ele foi convidado e ele veio para o Brasil trabalhar justamente nessa abertura dessas estradas. A partir disso, ele passando lá pela região de Pará de Minas, Pitangui, e naquela época eles ficavam hospedados em fazenda, uma série de coisas diferentes de hoje, né? E ele conheceu minha avó. E logo em seguida casaram e ela continuou acompanhando ele pela estrada. Então, todos os acampamentos até chegar em Araxá. Olha, sua avó foi companheira. Foi companheira, né? Houve um momento que essa confusão que nós estamos vivendo, eu achei melhor tentar também passar para os filhos uma outra cidadania, uma vez que eu tenho direito por lei, né? Todo neto de português ele pode conseguir a cidadania. E eu comecei a mexer com essa parte de documentação dele. Com essas procuras, acabei descobrindo de onde ele era, lá em Portugal. Eu queria conhecer também o berço, né, da família. Eu viajo muito e tal, e eu tirei um mês para ir para Portugal para conhecer toda essa parte. E esse lugar aí chama Póvoa do Lanhoso. Ele é um distrito de Braga e fica bem no norte do Portugal. Como que a arte portuguesa vem influenciando na sua arte? Quer dizer, você já quer mudar para Portugal, sinal que tem muita influência. Influência portuguesa em termos de arte, nós temos muita parte do barroco, né? Se você vê, Portugal inteiro, ela explora muito o barroco e com a vinda aqui para o Brasil, da colonização, ela trouxe muito essa arte. Então ela é muito igual, sabe? Tem lugar, por exemplo, você chega em Portugal, parece que você está entrando em Mariana, Ouro Preto, sabe? De tal a semelhança, sabe, dos lugares. E como que a sua família portuguesa influenciou, por exemplo, na sua vida? A influência propriamente dita do meu avô sobre a família, ela baseou exatamente em cima da minha avó. A minha avó mineira, como eu te falei, sempre da família rural. Então ela tinha toda a culinária e todos os costumes mineiros do interior. Com o casamento com esse português, então ele realmente influenciou ela nessa parte gastronômica e que a gente lembrava muito bem as formas dela fazer alimentação para... isso aí foi seu avô que me ensinou, isso aí, sabe, foi desse jeito. Basicamente na parte de doces, sabe, que ele parece que gostava muito dessa parte de doce e também essa parte de preparar carnes, sabe, que é semelhante ao gaúcho, sabe, são carnes na brasa, esse negócio todo. O uso também de azeite,
esses outros condimentos que nós não tínhamos, né? Então tem tudo isso. Conta pra gente alguma curiosidade sobre a gastronomia portuguesa e a influência da gastronomia portuguesa no Brasil, que muita gente não conhece. Como eu te falei, eu por conhecer muito pouco, eu queria aprofundar mais na origem do meu avô, eu fui até lá, onde ele nasceu, onde que a família vive e tal, que chama Póvoa do Lanhoso, que é no norte de Portugal, que eu falei. E chegando lá, um dia nós fomos almoçar, e eu sentei no restaurante e eu perguntei qual era o prato, como sempre, né, qual era o prato do dia e qual era o prato típico, e por surpresa eles me trouxeram uma bela de uma feijoada. Feijoada. Eu perguntei para ele, mas feijoada de vocês é? Então, só que a feijoada deles é um pouco diferente, quer dizer, aquele contexto todo de misturas e tudo, mas assim, o principal deles é que usam um feijão grande, vermelho, muito pé de porco e muitos embutidos. Então, assim, bem semelhante. Né? Depois a gente foi olhar mais para frente, o porquê do feijão preto e dos outros condimentos, justamente já é quando eles trouxeram para o Brasil, né, essa iguaria, e os escravos modificaram com as regalias que eles tinham, né, quando tinham, né. Então essa aí foi muito interessante para mim, saber que a feijoada, né, é um dos pratos típicos, né, e eu cheguei até a perguntar, e eu falei, mas como? Eu falei, desde quando nós conhecemos feijão. Então eu fui querer saber quando foi no século XVI que começou essa parte de feijão aparecer. O azeite, os temperos. Sim, o azeite é riquíssimo, né, de Portugal, inclusive é interessante lá que você tem feiras e feiras de azeite. E o que você vai preparar hoje para mostrar? Pois é. Pra gente. Mas como a gente está falando de Póvoa do Lanhoso, dessa região do norte, né, e que não é uma ilha, né, mas realmente tem todo um costume. Então, aí eu pesquisando lá, isso é uma pesquisa recente que eu fiz, eu descobri essa parte que também é muito conhecido no Brasil, e agora esse tempo está iniciando, agora frio, né, que é o caldo verde. Esse caldo verde é bem originário daquela região do norte, porque é essa região de Portugal que é fria, quase divisa com a Espanha. E vou fazer também um bife, né? Um bife montanês que eles chamam, que na verdade é um alcatra, mas ela é totalmente sem tempero. E é um prato muito típico, também fácil de fazer, né? E lembra muito o gaúcho, né? Trabalhando com a carne. E nós vamos fazer essa sobremesa, tá? E o nome dela chama Rochas do Pilar, tá? Justamente pelas rochas do Pilar. A gente vai para a cozinha agora. Então, aqui dentro da cozinha nós vamos fazer os 3 pratos. Vamos fazer a entrada, depois nós vamos fazer um prato principal e depois a sobremesa. De entrada, eu escolhi aqui um bem fácil, que já é do século XVI, é muito usado em Portugal, que chama caldo verde. Jamal, prato principal. O que você vai preparar pra gente? Em Portugal não tem costume de comer arroz, esses negócios todos. Então, batata... Fonte de carboidrato. É isso. Então, o que eles usam? Eles usam a carne, é uma carne de novilho especial. No caso daqui do Brasil, nós usamos o alcatra. Nós usamos a ponta com gordura e a ponta sem gordura. Então, a gente usa alcatra com essa espessura, tá vendo? 2 centímetros. E põe diretamente na brasa, sem tempero, sem nada, do jeito que ela é, in natura. E depois que você assa, você coloca o sal grosso em cima,
o suficiente para poder... Depois de assar. Depois de assar. Batata é a famosa batata ao murro, né? É uma batata cozida, onde você dá uma pressão nela e coloca na brasa também para poder assar. Depois você serve, você faz um molho de azeite com vinagre balsâmico e sal. E você rega a batata. É um bife português que se chama bife de Monsanto, tá? Agora, para encerrar, nós vamos mostrar como que ficou, olha, o prato, o caldo verde, o prato principal, bife de Monsanto e também a sobremesa. Qual que é o nome? Rochas do Pilar. É um primo de pastel de Belém. Maravilhoso. Agora vamos para o prato principal. Vamos ver. Muito obrigada. Vamos ver. Eu vou experimentar primeiro a batata, que ela tá fantástica. Com esse azeite aí é muito bom. E ela fica muito bonita, né? Muito dourada. Muito bom. Para encerrar, uma sobremesa maravilhosa, se chama Rochas do Pilar. A sobremesa, ela é parecida com o pastel de Belém. Qual que é a diferença? A massa é a mesma, é uma massa folheada, o creme que muda. No pastel de Belém você usa o doce de ovos, que é uma calda de açúcar com gema. As rochas do Pilar você usa também as gemas, só que você incorpora em leite, em baunilha e coco. E ele é muito gostoso, que ele dá o saborzinho do coco, que lembra muito o nosso quindim, que também é português. Fica bem crocantezinho. A gente vai ter que encerrar, né? Eu quero agradecer por você nos receber. Quem tem que agradecer sou eu. Isso é uma boa oportunidade de mostrar também as intenções da gente em Uberaba, de montar esse espaço que está aqui justamente para trabalhar com essa parte de gastronomia, como é que a gente pode usar os produtos e o seu produto e a sua finalização. Não só fazer os pratos, mas a gente entender todo o processo, desde quando é um pescado até chegar ao seu consumidor, ao prato final. Sirva também para alimentar as pessoas nessa ideia de também cozinhar, que é muito bom. Lembrar que tem mais. Próximo programa a gente traz mais informações, história e a influência da gastronomia internacional em Uberaba. Até mais.